Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 30. O corredor era tão estreito quanto úmido. Pequenos riachos de água corriam entre as paredes escuras e o forro, em arcos baixos, era opressivo. Na extremidade, uma lanterna frágil e amarela suspendia-se a um gancho e mais adiante ficava outra passagem, correndo em ângulos retos. Havia ali profundo e pesado silêncio, cortado apenas pelo delgado gotejar de água. Depois de controlar sua náusea, Lucano olhou em torno dele mesmo e pensou. Parecia-lhe que esperava por Plócio havia muito tempo. Franziu as sobrancelhas. Nunca fora desconfiado ou cauteloso. Refletiu em que sua vida fora demasiadamente protegida, demasiadamente restrita, demasiadamente erudita, ligada ao lar, à família, aos estudos. Fora precipitado numa cena e numa experiência, naquela noite, que o haviam deixado apavorado. Ouvira falar daquelas orgias e vira uma ou duas versões menores em Alexandria, versões que não o impressionaram, pois não fora parte delas. Se eu me revolto com tanta violência agora, como será quando estiver inteiramente integrado num mundo bruto assim? Tornar-me-ei indefeso como uma criança novamente? Aborrecia-o recordar que considerara Tibério César apenas um homem como outro qualquer, poderoso, todo-poderoso, sim, mas apenas um homem, como qualquer outro. Agora ele era o terror, o governador do mundo, marido de uma Hárpia, senhor de legiões, dono absoluto de todos os homens. Vingaria Júlia? Havia Plócio, devotado a César. Poderia ter confiança nele? Teria sido ele, Lucano, iludido para entrar naquele corredor estreito, a fim de que ali o matassem? Estaria ele com Tibério naquele momento, embora fosse quase o amanhecer, conversando sobre aqueles assuntos? O filho de Diodoro Cirino não podia ser executado em público como um criminoso. Sua morte não devia ser vista por ninguém, testemunhada por ninguém, e aquele era o lugar perfeito e o momento perfeito. Seu corpo, então, seria atirado ao Tibre e dir-se-ia que ele morrera misteriosamente, embora estivesse sob a proteção do próprio César. Lucano não desejava morrer. Pensava na mãe, nos irmãos e na irmã. Pensava em todo o trabalho que devia fazer. Estava preparado para defender-se. Maldito fosse todo aquele vinho que ele bebera. Afastou-se da parede e experimentou os próprios músculos. Tornou a pensar em Plócio, armado, com a espada curta, e que depressa estaria vindo para aquele corredor. Somente ele e Jacinto tinham visto Lucano repelir Júlia com violência. Era possível que agora Plócio nem mesmo estivesse com César. Sua fidelidade devia-se também a Júlia, e ele podia estar a consultá-la sobre a melhor forma de acabar com o filho de antigos escravos da maneira mais discreta possível. Ele é grande e forte, pensou Lucano, mas sou maior e mais forte. Sem a espada que usa, eu poderia estrangulá-lo, ou pelo menos dominá-lo. Entretanto, ele tem a espada. Lucano pensava alerta. Seja como for, dominarei Plócio, disse consigo mesmo. Então, de alguma forma encontrarei o caminho de saída deste lugar abominável
não para voltar à minha família, porque lhe traria perigo, mas para sair de Roma. Por que esperar pela volta de Plócio? Fugiria agora. Ouviu então o ranger da chave na fechadura e percebeu que era tarde demais. Correu de volta à porta e encostou-se à parede, numa posição que permitia ficar escondido atrás dela quando se abrisse, e assim saltar sobre Plócio antes que o capitão pudesse defender-se. Se Plócio entrasse com a espada desembainhada, teria de morrer. Lucano vacilou. Mas é minha vida, a vida de minha família, todo o meu trabalho que eu tenho de proteger, pensou com a rapidez do relâmpago. Recordou-se do mandamento de que José ben Galiel lhe falara: não matarás, mas não houve recomendação alguma dizendo que um homem não pode se defender. A porta abriu-se rapidamente e o perfil de Plócio apareceu. Lucano viu que ele não tinha desembainhado a espada. Plócio, sem ver Lucano atrás da porta, blasfemou baixinho e chamou-o pelo nome, ansiosamente. Entrou para o corredor, fechou a porta atrás de si, correu o ferrolho, depois deu uma volta. Então viu Lucano, com seu rosto pálido e tenso, e compreendeu. Sorriu amplamente. Então, estavas preparado, meu Hércules? Disse ele. Não faças perguntas. Conversei com César. Mostrava-se divertido. E que disse César? Perguntou Lucano, sem confiar nele. Ah, estás aprendendo, replicou Plócio, sacudindo a cabeça com admiração. Eu apenas contei a Tibério que eras inexperiente e que, sem querer, tinhas ofendido a Augusta, que é conhecida por não suportar ofensas. Mas eu te disse que não me fizesses perguntas. Tua vida ainda está em perigo mortal. Segue-me. Lucano, entretanto, hesitava. Recuou, afastando-se cautelosamente de Plócio. Não estou sob a proteção de César? Não sou um hóspede em seu palácio? Basta que ele diga uma palavra, e nem mesmo a Augusta ousaria erguer a mão contra mim. Plócio suspirou impaciente. Como sabes pouco, meu inocentezinho. Júlia não poderia dar ordens claras para a tua morte, consideradas as circunstâncias em que aqui te encontras. Não, tua morte ocorreria de maneira mais furtiva, e César não a poderia evitar. Há o veneno ou um acidente, e então teu corpo seria tristemente levado à tua família com um pergaminho escrito pela própria mão de César. Júlia tem muitos espiões e partidários no Palatino, mais do que o próprio César. Assim, tens de ser protegido. Amanhã, sob disfarce, deixarás a cidade no navio, que estará à tua espera no porto. De forma alguma, deves voltar à tua casa, pois para lá irás levar não só a tua morte, como a daqueles que amas. Desde que estejas livre, Júlia será habilmente levada a crer que César se encolerizou contigo e baniu-te. Parou e fixou os olhos em Lucano, que ainda o estava observando. Foi uma sorte para mim que Júlia não soubesse que eu observei toda a cena da extremidade do pórtico, disse ele, mas para Jacinto não foi sorte ter sido a única testemunha da sua humilhação. Sem dúvida alguma, ele estará morto antes que o sol se ponha, por haver rolado uma escadaria, por exemplo. Que César, que Augusta, que cidade! Exclamou Lucano. Plócio ficou a olhá-lo boquiaberto. Que inocente! Replicou então. Eu não confio em ninguém, disse Lucano. Excelente, meu bom amigo. Vou para os meus aposentos e tu me seguirás. Tive de deixar-te aqui para me certificar de que os oficiais, meus camaradas, estavam dormindo ou de serviço.
Mas dentro de alguns momentos haverá mudança de guarda e devemos nos apressar. Lucano ainda hesitava. Pouco sabia de Plócio, afinal, mas acabou por dizer: seguirei, mas primeiro deixa-me tirar tua espada. Plócio olhou nos olhos, depois levantou os braços sorrindo, e Lucano o desarmou. O oficial foi descendo rápida e energicamente pelo corredor, voltando à direita, e Lucano o seguiu, agarrado à espada e relanceando os olhos em derredor, cautelosamente. Bem ao fim do corredor, uma longa série de portas de carvalho tinha sido inserida e atrás delas ouviam-se sons fracos de gente que ressonava. Ali era mais seco e de um lugar qualquer desconhecido vinham o cheiro de relva e o sussurro claro da brisa. Plócio parou diante de uma porta, abriu-a, entrou, fazendo silenciosamente sinal a Lucano. Quando ele já estava dentro, Plócio rapidamente fechou a porta e correu-lhe o ferrolho. Sua voz era mais baixa quando tornou a falar. Precisamos falar baixo. Ninguém deve saber que estás aqui, pois eu, como tu, não tenho confiança em ninguém. Seu pequeno quarto de dormir, iluminado apenas por uma lâmpada que silvava, era nu e austero, com somente uma cadeira, uma cama tosca e uma mesa sobre a qual ficava a lâmpada. Das paredes de estuque pendiam espadas e 2 escudos, e em vários nichos foram colocadas cabeças rústicas de deuses que pareciam brinquedos. Em um nicho, um tanto maior, uma pequena cabeça de mármore de Diodoro, habilmente executada, estava sozinha. Sobre ela pendia a flâmula romana, e foi aquilo que Lucano viu. Embora ainda estonteado pelo vinho, sentiu e seus olhos enchiam-se de lágrimas. Colocou a espada de Plócio sobre a mesa, olhou de frente e disse: sei que posso confiar em ti. E apontou para o busto: tu amaste meu pai? Sim, disse Plócio. Chegou para junto do pequeno busto e tocou-o reverentemente, como meu pai o amou, e como o amou meu tio, o senador, que foi morto por seus colegas, por ter amado seu país e ser homem honrado. Fez uma pausa e rematou: assim Tibério o amou. Lucano sentou-se à beira da cama. Sua dor de cabeça estava cada vez mais forte, e ele sentia-se desolado por não tornar a ver sua família, talvez nunca mais. Segurou a cabeça entre as mãos e resmungou: eu gostaria de um pouco de água muito fria. Plócio, rindo baixinho, ergueu um jarro do chão e levou-o à boca ressecada de Lucano, e o jovem bebeu com sofreguidão. Imediatamente sentiu-se nauseado, e Plócio, depressa, puxou-o para o lado uma cortina de lã marrom e empurrou-o para um banheiro que ficava do outro lado. Ali teve náuseas até vomitar o vinho azedo, exaurindo-se pelo esforço. Mas a dor de cabeça permanecia. Quando terminou de se aliviar, voltou para o quarto de dormir, onde Plócio o esperava, ainda armado e com o elmo na cabeça. Acrescentara uma capa ao uniforme e bocejava, como se tudo aquilo fosse a coisa mais comum deste mundo. Não devo deixar-te nem por um momento, disse. Retirou o elmo e pousou-o sobre a mesa. Ocuparás minha cama, e eu dormirei encostado ao limiar da porta, enrolado em minha capa. Não protestes. Tua carne é mais delicada do que a minha. Sou um soldado e estou habituado a dormir no chão. Passei o ferrolho na porta, mas é possível, embora não provável, que alguém nos tenha visto quando fugíamos do banquete de Júlia. E nem mesmo César pode me proteger, disse Lucano em tom escarnecedor.
nem mesmo contra uma mulher com maneiras de meretriz. A uma certa altura, não parecias vê-la como tal, disse Plócio, mostrando todos os seus dentes brancos num sorriso alegre. Lembro-me do momento em que retribuístes ardentemente seus beijos, e houve mesmo um instante em que lhe tiraste da cabeça seu chapéu cretense e o equilibraste gravemente na tua, para a grande admiração dos convidados. Impossível, disse Lucano, horrorizado. Foi assim realmente. Plócio se divertia. Ergueu a mão em juramento. Juro que foi assim. Também te ofereceste, em mais de uma ocasião, a Júlia para dar uma demonstração de tuas proezas atléticas, e só não o fizeste porque nem Ores nem Jacinto estavam dispostos a tal. Declaraste, então, que por ocasião dos grandes jogos, que se realizarão dentro de uma semana, desafiarias qualquer um para qualquer demonstração. Os convidados ficaram muito impressionados e Júlia sentiu-se muito orgulhosa. Lucano recordou-se dos intervalos brilhantes que se tinham apresentado a seus olhos durante o banquete. Enquanto Plócio falava, recordou-se de súbito, envergonhado, dos aplausos dos convidados e vagamente, como num sonho, viu-se a si mesmo erguendo-se e curvando-se em cumprimento. Gemeu, apertando as têmporas nas mãos. Tu te gabaste, disse Plócio, mais profundamente divertido, de um Bruno que parecia um urso e que te ensinou a luta em Alexandria e ao qual derrotaste finalmente. Falaste também que possuis uma taça de ouro que confirma seres o melhor dos jogos atléticos. Lucano gemeu mais alto. Era verdade. Plócio não podia saber aquelas coisas sem as ter ouvido dele próprio. Quanto à dança, declaraste, eras realmente um conhecedor. Se Júlia não te detivesse, terias dado uma esplêndida exibição imediatamente. Plócio suspirou. Eu gostaria de ter assistido a essa exibição. Era evidente, entretanto, que a Augusta desejava ver-te em espetáculo particular, tanto nesse terreno como em vários outros. Tornou a suspirar. Tivesses, entretanto, teimado em mostrar tuas outras proezas, irias ferir tremendamente César por teres dormido com a esposa dele, pois, apesar de ela ter dormido com muitos, ele te considerou como homem honrado. Esticou os lábios pensativo. Ele compreendeu quando lhe falei há pouco. Lucano balançava a cabeça sobre as mãos, tiritando. Por que não se divorcia? Por que não a manda embora? Ele é um homem ou um idiota? Júlia é filha do antigo Augusto e o povo o amava, e o povo não ama Tibério. Lucano tornou a tiritar. Ainda estava nauseado e milhares de diabinhos davam-lhe murros no crânio. Também se sentia profundamente envergonhado. Levantou os olhos para Plócio e então, subitamente, os dois jovens estavam rindo. Plócio, encostado à parede sem forças, e Lucano, esparramado na cama. Seus paroxismos eram mais violentos por serem obrigados a abafar o riso com as mãos e os braços. Quando Plócio conseguiu controlar-se, disse, rouco de tanto rir: Juraste que se Júlia beijasse tua grinalda, seria capaz de comer todas as rosas de que ela se compunha, inclusive os espinhos. Mas ela sussurrou algo em teus ouvidos que, aparentemente, mudou tua disposição. Eu adoraria saber o que foi que ela te disse. Pois eu não. Lucano viu, então, que a uma certa altura pusera de parte a toga e estava apenas com sua túnica azul clara. Esperemos que ela me considere impotente e pense que não lhe quis dar
uma demonstração disso. Tornaram a rir. Lucano bebeu cautelosamente um pouco mais de água. Plócio não permitiu que ele apagasse a lâmpada. Estendeu-se sobre o chão de pedra, envolvido em sua capa, e adormeceu imediatamente. Lucano, porém, agora que ficara a sós consigo mesmo, não podia dormir. Depressa estaria longe de tudo quanto amava, no exílio. Mas não era isso o que tinha desejado? Virava-se na cama agitado. De há muito, a aurora surgira e ele ouvira muitos pés apressados de oficiais no corredor que ficava do outro lado da porta antes de tombar numa sonolência febril. Teve um sonho estranho e terrível. Viu Roma em chamas, ouviu o estrondo de dezenas de milhares de colunas esboroando-se no chão, ouviu o alarido lamentoso da multidão. Os céus negros avermelharam-se para cima das cabeças e um imenso odor de corrupção, como de carne putrefata e cozida, corria por sobre a cidade. Viu Césares entumecidos de maldade, rostos estúpidos ou depravados, coroados com folhas de carvalho e louro. Pórticos lançavam chamas, templos estremeciam, como se fossem feitos de papel, e se dissolviam. Arenas rugiam, cheias de animais, e leões saltavam de suas jaulas sobre a populaça que fugia. De algum lugar uma voz veio, alta e profunda: ai, ai de Roma! E o clamor de trovoada encheu todo o universo, e as estátuas de deuses, tingidas de vermelho e ouro, explodiram em fragmentos carmesins e tombaram com as colunas. Paredes brancas inclinavam-se como velas de embarcações e tombavam. As 7 colinas fumegavam como fogueiras e a água do Tibre corria, semelhante a sangue. Quando acordou, Lucano viu que a lâmpada tinha sido de novo provida de azeite e que estava silvando e ardendo com luz amarela. Não podia saber que horas seriam, mas sentiu que já se fazia bastante tarde. Não havia janela alguma naquele aposento. Foi ao banheiro, onde havia alguns orifícios para a entrada do ar, feitos no alto, na pedra espessa. Subindo sob a latrina e olhando por aqueles orifícios, viu uma margem tufosa e verde e teve um relance de ciprestes, dos quais vinha um cheiro pungente, aquecido de sol. Calculou que devia passar do meio-dia. Voltou para o quarto de dormir e pela primeira vez viu que uma refeição fora colocada ali para ele: vinho de soldados, queijo fresco, pão moreno e limpo e uma cesta de frutas. Com apetite surpreendente, comeu e bebeu. Aquela era a comida que ele conhecia. Compreendeu que teria de esperar. Sua segurança dependia das fontes que menos se poderia confiar, das mais equívocas. De uma feita, experimentou a porta e viu que ela estava fechada pelo lado de fora. Cautelosamente fechou o ferrolho interno. Caminhou pelo pequeno quarto, inquieto, pensativo. Se não fosse pela sua família, ele se alegraria de deixar Roma e seus arredores imediatamente. Por fim, uma chave rangeu na fechadura e Lucano ficou diante da porta, silencioso. Então ouviu a voz abafada de Plócio: "Sou eu!" Abriu o ferrolho e recuou vivamente. Plócio entrou com um sorriso de compreensão. Trazia nos braços uma grande trouxa, que colocou sobre a cama. "Enquanto dormias, como uma criancinha, meu bom Lucano, estive ocupado. Primeiro, por ordem de César, o prefeito dos pretorianos colocou avisos bem visíveis em todo o palácio, dizendo que foste banido logo pelo amanhecer. Isso foi para aliviar a cólera da Augusta. O rosto dele transformou-se
Eu não estava enganado. Jacinto foi encontrado morto há algumas horas, envenenado em sua própria cama. Seu amigo Oris está agora em Mamertine, acusado de assassínio. Mas ele não assassinou Jacinto. Clócio espichou os lábios e olhou para o forro. Disseram-me que ele confessou sob tortura. Se Oris não tivesse bêbado ou adormecido, também teria sido envenenado. Ah, bem, todos os homens têm de morrer. Que acontecerá a Oris? Nada poderás fazer, meu amigo. Eu te disse que tinha estado ocupado. Fui à tua casa e ali, naquela grande trouxa, estão teu estojo médico, algumas roupas, algumas lembranças de tua mãe, de Keptá, e teus livros de medicina. Que? Vais chorar? Tua mãe compreende, e Keptá também. Há cartas deles. Acrescentou, apesar do edital de banimento, é muito provável que a Augusta tenha espiões por aí, não só no palácio, como nas portas da cidade, prontos para cair sobre ti e te matar. Portanto, é necessário um disfarce. Abriu a trouxa e retirou dela uma veste marrom muito rústica, usada habitualmente por escravos ou capatazes rurais, e uma cabeleira bem trabalhada, de caracóis pretos. Havia também um par de sandálias de sola de madeira e um cinturão feito de cordas trançadas. Irás até a porta esquilina, através da qual está à tua espera um modesto cavalinho. Terás de andar até a porta, entretanto. É um longo caminho. Mais uma vez remexeu na trouxa e dela retirou 2 sacos de dinheiro. Fez cascatear as tilintantes moedas de ouro sobre a cama. O menor é de tua mãe, o maior é de César, com seus cumprimentos. E aqui outro presente de Tibério, que deve realmente gostar de ti. Clócio desembrulhou respeitosamente um anel de incrível magnificência. Imenso representava o arco e o escudo de Ártemis, em diamantes fulgurantes, incrustados no coração de uma turquesa e todo engastado em ouro polido. Observarás, disse Clócio secamente, que é um anel virginal. Não sou virgem, embora isso possa te espantar, disse Lucano com um riso ligeiro. Colocou o anel no dedo, depois o voltou para dentro, de forma que sua riqueza ficasse escondida na palma da mão. Estendeu essa mão para as cartas de sua mãe e de Keptá e sentou para lê-las rapidamente. Eram curtas, cheias de amor e confiança, e para não magoar, deixavam de expressar receio ou desgosto. Sua mãe explicava que de vez em quando lhe enviaria dinheiro, segundo a recomendação de Diodoro. Bastaria que ele escrevesse, e ela despacharia o dinheiro para a cidade onde ele se encontrasse. Havia outra carta, em delicada caligrafia, e Lucano a abriu. Era de Sara, e também essa era curta, mas ardente e terna. Eu te amarei e te guardarei ternura sempre, meu querido Lucano. Como Ruth, gostaria de te seguir para onde quer que fosses e ficar a teu lado eternamente. Não te surpreendas quando me vires, pois saberei onde estás. Para mim, não pode haver outro homem, e minhas orações estão contigo. Sei que procurarás sempre meu irmãozinho, Arié, e que um dia o encontrarás para mim, em nome de meu Pai, que tu consolaste. Deus te abençoe e te proteja, e possa ele seguir-te em tuas andanças e estar à tua mão direita, sempre cuidadoso de ti, e possa o seu bordão e seu cajado confortar-te. Que? Exclamou Clócio. Estás chorando? Deve ser uma carta muito comovente, de uma dama, sem dúvida. Cala-te, pediu Lucano, limpando as lágrimas. Levantou-se, examinou seu estojo médico
e ao abri-lo, um objeto dourado caiu dele, com sua corrente. Era a cruz de Quebitá. Hesitou, depois colocou-a ao pescoço. Os olhos enérgicos de Plócio alargaram-se, depois apertaram-se. Uma cruz, disse ele, e de ouro, por quê? Não sei, disse Lucano. Quebitá, porém, disse-me que se trata de um velho símbolo da Caldeia, chamada Babilônia pelos judeus, aquele grande império. É um símbolo que os egípcios também usaram, recebendo-o dos babilônios e que colocaram em suas pirâmides. Um de seus faraós, que declarou existir apenas um Deus, e assim incorreu no ódio dos sacerdotes, usou este símbolo em seu pescoço, e o mesmo faziam os que nele acreditavam. O nome do faraó era Atom, mas isso passou-se há muito tempo. Eu uso o símbolo porque me foi dado por uma jovem que eu amava. Bem, seca tuas lágrimas, disse o prático Plócio. Quando o crepúsculo chegar, tu deixarás este aposento e irás para a seção dos escravos, com uma vassoura que te espera aí fora. Então ninguém reparará em ti. No entanto, terás de disfarçar essa tua pele de lírio com este óleo escuro. Sê discreto, não fales com ninguém. Resmunga contigo mesmo constantemente, como se fosses um simplório. Então, sairás furtivamente do Palatino, ficarás mesclado às turvas da cidade. Depois, caminharás até a porta esquilina, o mais depressa possível. Deu a Lucano uma adaga curta e forte, que ele deveria esconder sob o vestuário. Nunca se sabe, disse. Posou cuidadosamente o óleo sobre o rosto e o pescoço de Lucano, ajustou-lhe a cabeleira preta e o ajudou a vestir as roupas rústicas. Agora, disse com uma risada, afastando-se para admirar o trabalho de suas mãos. Nem mesmo Júlia olharia para ti. Hesitou. Depois, subitamente, abraçou Lucano como um irmão e beijou-lhe as faces, desajeitadamente. Que os deuses te protejam. Falou. Não te digo adeus, pois acredito que nos tornaremos a encontrar. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.